Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amira, sou estudante do Direito no primeiro período e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como é a minha rotina de estudos durante uma semana de provas. Vou aproveitar para falar um pouco de como tá sendo a minha rotina da faculdade e do estágio. Eu já tava sem gravar nesse canal há um tempo, então espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começando pela semana de provas, nessa cena aí eu tô estudando Teoria Geral do Estado, que é a primeira prova da semana na segunda-feira, na semana que eu tive prova na segunda, na quarta e na sexta. Um pouco sobre essa rotina de estudos na faculdade, tô estudando de um jeito diferente que eu estudava na escola e no meu período de vestibulanda. No início da faculdade não era assim, eu tinha mais tempo para estudar durante o dia, mas agora que eu comecei a trabalhar, eu tô estagiando no fórum. Eu não tô tendo mais esse tempo, então eu fico com o tempo da manhã e com o tempo dos finais de semana para estudar. Eu ainda tô no primeiro período, então tô aprendendo a me situar dentro de um horário mais limitado. Porém, eu não abriria mão de nada, porque o meu trabalho tá sendo muito enriquecedor e a faculdade também, então ter tempo de estudar só de manhã e aos finais de semana tá ótimo. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu gosto muito de estudar por exercícios e eu faço isso só que em outra ordem. Eu estudo os exercícios mais ou menos com uma semana de antecedência, assim, e eu faço algumas listas, corrigindo da mesma maneira que eu corrigia ano passado. Inclusive, em um dos próximos vídeos eu vou mostrar como é esse processo de caderninho de erros e tal, da mesma forma que eu fazia ano passado mesmo, no meu período de estudos para o Enem. Eu sei que eu ainda vou adquirir muita maturidade dentro da faculdade, mas nesse primeiro semestre eu tô conseguindo me virar estudando a teoria e fazendo menos exercícios. Eu não deixo de fazer, mas eu faço menos. Na minha concepção, as duas coisas são igualmente importantes, mas eu tô focando mais na teoria porque tudo pra mim é novo ainda, então eu não consigo caminhar sozinha, só com exercícios, como eu fazia no ano passado, que era basicamente revisão das matérias. Prefiro, no momento, construir uma base boa dentro do direito, tendo essas matérias mais introdutórias, teoria geral, parte geral dos códigos e tal, para depois fazer os exercícios, porque esses, na maioria das vezes, misturam certos assuntos, fazem questões interdisciplinares que eu não consigo resolver porque eu não tenho a base ainda do primeiro ano da faculdade. Mas não deixo de fazer e acho que realmente ninguém deveria parar de fazer, porque é a forma que você tem de se exercitar. A faculdade, diferente da escola, não te dá exercícios assim de mão beijada. Então você tem que correr atrás disso. Eu tô assinando uma plataforma de cursinho mesmo para concurso e tal, que tem os exercícios e as correções desses exercícios dentro dessa plataforma. Então fica mais fácil. Eu falo que eu estudo basicamente por teoria, mas não é só a teoria que os professores escrevem no quadro, até porque eles não escrevem tanto assim. É mais pelo que eles falam, e isso eu já falo para vocês há muito tempo. É um hábito que é muito importante que vocês tenham. Vai de muito treino e muita resiliência, assim, para conseguir acompanhar ao mesmo tempo que o professor está falando e o que você está anotando, para não perder o que ele está falando enquanto você está anotando alguma coisa que ele falou há um pouco tempo atrás. Então, é muito treino, mas é um treino que vale extremamente a pena quando você está na faculdade ou quando você está no terceiro ano do ensino médio. Eu já falo disso para vocês também nesse canal há bastante tempo. E dentro do direito tem muito de exemplo, então às vezes o professor está explicando algum artigo e você não consegue entender só pela redação do artigo, ele tem que te dar um exemplo disso, e para você conseguir entender esse artigo em casa, sozinha, quando não tem gravação da aula, não tem nada assim, você precisa saber o tipo de exemplo que ele deu. Então é sempre legal você escutar, você anotar, perguntar sobre o exemplo, pedir para ele dar algum exemplo, dar algum conceito quando ele não dá. Então é legal interagir com o professor enquanto ele está ali, disponível para você. O hábito de escrever o que o professor fala, você não pega entrando na faculdade magicamente, não pega entrando no ensino médio magicamente. Tudo isso é hábito que é construído, que nem eu já falei aqui, como já falei em outros vídeos também. Ter proatividade dentro da aula, conseguir identificar aquilo que é mais importante dentro do que o professor está falando, conseguir anotar de um jeito que você entenda em casa, mesmo que seu caderno fique uma bagunça, como eu mostrei que o meu é no início desse vídeo. Aquele é meu caderno de sala e o que eu estou fazendo agora é o meu caderno de casa, para estudar para as provas. Então depois, quando você chega em casa e grifa e faz uma leitura ativa, você consegue entender o que o professor falou na hora, porque você estava prestando atenção e estava anotando ao mesmo tempo.
Então acaba que o único trabalho que te resta no final das contas é organizar as ideias que tem no seu caderno de sala, colocar num caderno mais organizado dentro de casa. E é claro que não dá para subestimar o poder dos exercícios, então com certeza façam exercícios dentro do conteúdo que você está estudando. Não fuja muito ali, senão acaba que você fica meio perdido. Mas se você tiver curiosidade, depois tire certas dúvidas com os seus professores. Eu comecei esse ano estudando para algum concurso, assim, peguei um edital e comecei a estudar as matérias. Quando eu comecei a trabalhar, eu parei de fazer isso. Mas era maravilhoso, eu conseguia chegar na sala antes e perguntar para os professores o que eu estava estudando sozinha, que não estava entendendo. Então tá tudo bem dar certa prioridade para a teoria, mas não deixem de fazer exercícios, porque eles também te ajudam muito na aplicação daquilo que você está aprendendo. Então tá sendo assim, mais ou menos, a minha rotina de estudos. É uma rotina bem preliminar, bem primeiro período mesmo. Com o tempo, eu acho que vou conseguir me adequar melhor, fazer uma rotina mais produtiva, construir um cronograma mais correto, assim. Mas é importante construir cada rotina de acordo com a sua realidade. Gente, hoje é quarta-feira, dia 5 de junho. Hoje eu tenho prova de civil e eu tenho que estudar. Você já sabe mais ou menos como eu faço as minhas anotações em sala, misturando tanto o que o professor fala quanto o que ele tá escrevendo. Então isso sempre funcionou muito pra mim. Só que agora eu tô trabalhando e hoje eu vou ficar por conta disso na parte da manhã. Na parte da tarde eu volto a trabalhar no fórum. E na parte da noite é a prova, né? Mas por eu ser estagiária, eu sou liberada um pouco antes do meu horário hoje, então eu consigo estudar mais na faculdade. Agora são 7h23. A minha meta nesse momento é fazer leitura ativa de tudo isso daqui, fazer o meu resumo até pelo menos a parte de bens, de 7h30 até as 11h, que é quando eu tenho que levantar pra me arrumar. E é isso. Em relação às provas que eu fazia no ensino médio e mais inspiradas no Enem, assim, as provas da faculdade são bem mais conteudistas. Mais conteudistas, mais diretas, como você preferir. Como consequência disso, na minha leitura do meu material de sala de aula, vocês percebem que eu grifo literalmente tudo que tá no meu caderno. Algumas coisas eu deixo de fora, mas a maioria eu grifo e acabo passando a limpo pro meu resumo antes da prova. Eu entendo que passar a limpo, assim, para a maioria das pessoas pode não parecer tão prático e realmente às vezes não é por questão de tempo mesmo. Mas é importante entender que a leitura ativa realmente coloca o seu cérebro em um momento de concentração dentro da matéria que você está estudando, e para você grifar alguma coisa, você tem que ler algumas vezes até perceber se é realmente importante ou se pode deixar para lá. Apesar dos meus resumos antes da prova não ficarem tão resumidos quanto eu vejo os resumos das outras pessoas da minha sala, eu prefiro que eles fiquem mais completos, que tenham certos detalhes que eu sei que às vezes o professor pode cobrar, do que deixar de estudar ou deixar de colocar simplesmente pelo fato de que um resumo tem que ser conciso. Eu prefiro que ele esteja completo e me leve a fazer uma boa prova do que, enfim, fazer um resumo muito pequeno e no final das contas eu não conseguir me entender ali. Mas também não subestimo a importância de um mapa mental ou de um esquema, e super entendo pessoas que conseguem se situar na matéria, conseguem entender e estudar bem para a matéria apenas com o mapa mental, e tá tudo bem, mas cada aluno é um aluno e eu tô aqui para contar a minha experiência, que tá sendo basicamente essa. Como vocês me conhecem e sabem que eu não tô aqui para romantizar a minha vida, também preciso trazer o outro lado dessa realidade. Dentro da minha semana de provas, eu não consigo fazer exercício físico normalmente como faço. Deixo de fazer com certeza, porque o objetivo, o principal, assim, é a minha faculdade. E tá tudo bem você não conseguir equilibrar tudo, principalmente numa semana tão estressante que te deixa tão ansioso como a semana de provas. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês no último vídeo como estava me deixando agoniada, a minha rotina muito aberta, muito sem nada para fazer no início do semestre. Então eu já corri e comecei a procurar um emprego 2 semanas depois que comecei a faculdade. Eu confesso para vocês que não foi uma coisa muito complicada, eu nem, assim, tive que correr atrás de entregar tanto currículo assim, e eu tô gostando muito da minha rotina de agora. Além da faculdade, está sendo muito importante para mim trabalhar na área criminal. Desde que eu comecei com o direito, eu sempre tive o objetivo de me voltar para a área criminal.
E trabalhar nessa área está sendo extremamente enriquecedor, como eu falei no início do vídeo, principalmente na função que eu tenho ali dentro do cartório, que é ficar em audiência, assim. Então eu vejo muita coisa acontecendo, eu tenho contato com muita área de penal, muita coisa de penal, muito conceito, com o processo de penal que está sendo muito legal de acompanhar. E eu tô achando isso o máximo, porque tem coisa que eu vejo na faculdade que eu não entendo totalmente, mas quando eu vou pra audiência, eu entendo. E por isso, assim, apesar de estar muito animada para a faculdade, eu me vejo muito animada para ir trabalhar. E é bom demais conseguir aplicar aquilo que você está aprendendo na faculdade dentro daquilo que você está atuando no seu trabalho de estagiária. E eu vejo várias amigas minhas de vários cursos diferentes fazendo a mesma coisa já no primeiro período, e é uma coisa que a gente não vê falando muito. Acaba sendo um grande diferencial, porque a maioria das pessoas espera a faculdade te pedir as horas complementares obrigatórias de estágio e tal, para começar a trabalhar mesmo, e acaba que perde as oportunidades de praticar aquilo que você está aprendendo agora. É claro, e gosto sempre de deixar isso aqui muito claro, tudo depende da rotina de cada um. Quando eu entrei na faculdade, eu vi como é tudo muito diferente. Na escola tá todo mundo dentro de uma caixa, dentro de uma realidade. Na faculdade, não, cada um tem a sua. Tem gente que trabalha o dia inteiro e chega na faculdade à noite. Tem gente que não trabalha e tá tudo bem também. Vai de cada um, às vezes sua prioridade é outra. Tem gente que trabalha só no horário de estagiário, depois vai pra faculdade. Cada um tem uma realidade e eu acho isso muito legal. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo só falando sobre o meu estágio, como foi para conseguir, se foi tranquilo, se o processo é fácil e tal, como é que foi, assim. Se tá me ajudando, mais um pouco de como eu tô fazendo para conciliar tudo. Só comentar aqui embaixo para eu saber se vocês têm interesse nesse assunto. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que eu tenha ajudado alguns de vocês e que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e me siga no Instagram para me acompanhar mais de perto. Um beijo e até o próximo vídeo.